Em artigo intitulado Inquérito K, publicado em seu blog pessoal, o procurador Vladimir Aras explicou, ainda antes da escalada de censura que ocorreu no âmbito do chamado inquérito de Toffoli, as ilegalidades envolvidas no próprio inquérito. No dia 20 de março, 6 dias após a instauração do inquérito, o procurador cobrava dos tribunais que corrigissem os erros de seus juízes. O procurador alertou: juízes do Supremo Tribunal podem muito, mas não podem tudo. O limite de suas competências está na Constituição, nos tratados e nas leis. E, inequivocamente, este conjunto normativo não favorece a tramitação do inquérito em questão. Ouça trecho do artigo do procurador Vladimir Aras. Em 14 de março de 2019, o STF resolveu instaurar um inquérito secreto, sem objeto determinado, sobre pessoas que não se sabem quem são e para investigar não se sabe o que. Tal investigação criminal tomou o número 4.781 e vem sendo conduzida no próprio STF por um de seus eminentes ministros, com o auxílio de um delegado da Polícia Federal e de um delegado de Polícia de São Paulo. Como ordinariamente se via no Império do Brasil e ao longo da Velha República, a polícia ainda hoje tem servido de longa-manos dos juízes para a manutenção de mecanismos inquisitivos e em meio ao modelo acusatório. As representações policiais seguem rotineiras e o intenso envolvimento de juízes na etapa investigatória dá intrigante sobrevida à legislação processual imperial de 1832, na qual os juízes de direito eram os chefes de polícia. Quase um procedimento kafkiano, como bem apontou Lívia Tinoco em recente artigo, o inquérito 4.781 tem inúmeros problemas. Tramitando sem qualquer intervenção do Ministério Público, nele já foram executadas buscas e apreensões, embora em foro processual impróprio. Não será de se admirar se houver quebras de sigilo ou medidas mais intrusivas de persecução penal contra fulano ou beltrano. A apuração revela sua inconstitucionalidade em várias dimensões, principalmente porque ofende o sistema acusatório, separação de funções e o princípio da inércia do judiciário, de proceda iudex ex officio, e as regras de competência sobre o juiz natural. Depois, porque viola o próprio regimento interno do Tribunal Supremo. Evidentemente, todas as infrações penais contra os membros da Corte Suprema merecem apuração, mas isto se deve fazer mediante o devido processo legal, na instância adequada e por meio de procedimento próprio presidido pela autoridade correta, em regra, a Polícia Federal com base no Código de Processo Penal, ou o Ministério Público Federal, mediante um procedimento investigatório criminal com base na Resolução CNMP 181 de 2017. Juízes do Supremo Tribunal podem muito, mas não podem tudo. O limite de suas competências está na Constituição, nos tratados e nas leis, e inequivocamente este conjunto normativo não favorece a tramitação do inquérito em questão. Como se não bastasse sua flagrante incompatibilidade vertical com a Constituição e com garantias previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos, a investigação também descumpre um importante ato infralegal, a Resolução 564 de 2015 do próprio STF. Seu artigo 2º dispõe que, quando a infração penal não for cometida nas dependências do tribunal, o presidente da Corte poderá requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Pode ordenar a abertura da investigação, o que é muito diferente de conduzi-la. Embora indiretamente, tal resolução da Suprema Corte corrigiu a inconstitucionalidade do artigo 43 do Regimento Interno do STF, que parece autorizar investigações de quaisquer fatos ilícitos, ainda que não cometidos nas dependências do tribunal. A mera instauração ex officio desse inquérito ofende a principiologia abraçada pelo STF na ADI 1570 do Distrito Federal, julgada em fevereiro de 2004. Naquela ocasião, aderindo ao texto da Constituição de 1988, a Corte declarou a inconstitucionalidade da figura do juiz investigador, inquisidor, então previsto no artigo 3º da Lei 9.034 de 1995, a antiga Lei do Crime Organizado. Foi relator o ministro Maurício Correia.
Há mais de 15 anos, na referida ADI 1570, o STF concluiu que a realização de busca e apreensão de documentos pessoalmente por um magistrado, tal como autorizava a lei, comprometeria o princípio da imparcialidade e, consequentemente, violaria o devido processo legal. Para o STF, as funções de investigador e inquisidor são atribuições do Ministério Público e das polícias federal e civil. Em 2004, a Corte foi categórica. A realização de inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. Para melhor contextualização, veja-se que até o artigo 3º da antiga LCO determinava, nas hipóteses do inciso 3º do artigo 2º desta lei, ocorrendo possibilidade de violação de sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justiça. O envolvimento do juiz em atos de investigação e a imposição de sigilo são traços do modelo inquisitorial abandonado em 1988. Não podemos perder de vista quão importante é a Suprema Corte para a democracia e para a estabilidade do Estado de Direito. Críticas ao tribunal são compatíveis com as liberdades públicas, mas ameaças e ofensas vis são intoleráveis e devem ser punidas. Por outro lado, todos esperamos que o STF continue a cumprir seu papel de farol da justiça brasileira e que jamais regrida para agir a modo de órgãos como o Tribunal de Segurança Nacional, no qual as garantias do devido processo não existiam. Na vigência da Lei 244 de 1936, que criou o Tribunal de Segurança Nacional, admitiam-se processos sigilosos, a atuação judicial ex officio e a presunção de culpa. O julgamento era secreto e a decisão judicial, em regra sigilosa, poderia ser pronunciada em público se não houvesse inconveniente para os interesses da justiça. No parágrafo 5º do artigo 20 do Decreto-Lei 88 de 1937, estava a presunção de culpabilidade. Presume-se provada a acusação, cabendo ao réu prova em contrário, sempre que tenha sido preso com arma na mão por ocasião de insurreição armada ou encontrado com instrumento ou documento do crime. O artigo 9º do Decreto-Lei 428 de 1938 completava o espetáculo de um processo penal totalitário ao determinar que se considerava provado o que ficou apurado no inquérito, desde que não fosse elidido por prova em contrário. Ao lembrar tempos idos, não pretendo comparar o STF ao TSN. Vivemos num Estado de Direito e desde 1988 a Corte tem cumprido a função de reconhecer direitos e promover a cidadania. Nesses 30 anos, seu saldo é positivo, não se pode negar. O STF é o mais alto tribunal do país, merece o respeito da nação e tem uma importante missão constitucional a cumprir. Por isso mesmo, não podemos nos privar de dizer que o inquérito 4.781 é ilegal. E numa democracia, cabe aos próprios tribunais corrigirem os erros dos seus juízes. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.